Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao verso 35. Além do pastor Noedi, da equipe pastoral aqui da igreja, outros irmãos que têm conhecimentos bíblicos e teológicos, e mesmo que você não os tenha de maneira formal, a gente crê no sacerdócio universal, então todos têm alguma palavra, alguma orientação de Deus. Temos também no auditório, tenho o privilégio de ter aqui dois grandes irmãos, dois teólogos, pastores, né? Ivailton dos Santos e Zé Lima Júnior. Daqui a pouco eu falarei mais sobre eles. O problema é que quando o pastor prega diante de pastor é muito complicado, porque o pastor tem uma mente muito crítica, né? E às vezes não sobra nada depois que a gente fala. Então, diante desse importante auditório nesta noite, eu não me sinto como Daniel na cova dos leões, mas eu me sinto como um leão na cova de Daniéis, né? Tem muito profeta aqui entre nós, e Deus tenha misericórdia de mim, né? Nesta oportunidade. Eu creio o seguinte: a palavra de Deus não volta vazia. A minha pode voltar, mas a palavra de Deus não volta vazia. Então esse é o meu consolo. Outra coisa é que se Deus usou uma mula, Ele pode usar a mim sem nenhum problema. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35, lemos o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das nossas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Talvez todos nós aqui já tenhamos tido algumas experiências complicadas na vida que nos tenham marcado de maneira traumática. São os traumas da vida. Por situações as mais diversas, elas podem acontecer. Eu fiquei 40 anos traumatizado com esse texto que eu acabei de ler. Eu cheguei aqui em Campinas em 1975 para começar o seminário, aqui no Seminário Presbiteriano, e comecei a trabalhar com a Igreja Presbiteriana Independente de Poços de Caldas. Nunca tinha pregado na minha vida a uma igreja grande. Eu tinha dado aula de escola dominical, alguns estudos bíblicos,
Meu pai era o pastor da IPI lá em Presidente Prudente, de vez em quando ele punha gente no fogo. E antes que eu viesse para cá, ou quando eu vim, ele me deu alguns esboços de sermões dele para facilitar a minha vida, que a gente estava começando. E então eu fui trabalhar em Poços de Caldas, cheguei num sábado à tarde e o pastor me disse: hoje à noite tem um culto em Andradas e você vai pregar. Então eu corri na minha malinha, peguei um dos esboços do meu pai e peguei exatamente esse esboço, que era o sermão preferido dele. Olhei, analisei, estudei e pensei: acho que uns 15, 20 minutos eu dou conta. Meus irmãos, eu bati o recorde do caminho de Emaús. Acabou tudo em 5 minutos. Eu fiz 11 quilômetros em 5 minutos. Acabou. O pastor Joaquim Caetano, na sua sabedoria, mandou cantar um hino, leu um outro texto bíblico e pregou. Mas graças a Deus ele não desistiu de mim, né? E por conta disso eu nunca preguei sobre esse texto ao longo do meu ministério. Bloqueou, travou. Agora, nesse trabalho que eu desenvolvo na Unicesumar, uma universidade de Maringá, dando aula de homilética e liturgia, homilética é a arte da pregação, eu ensino aos alunos a possibilidade da gente acompanhar o ano cristão, porque nós, em geral, temos algumas datas só que a gente se lembra do cristianismo: Natal e Páscoa. Depois disso parece que não tem mais nenhuma. E depois da Páscoa, o que acontece? 40 dias depois tem a ascensão de Jesus. E o que acontece nesses 40 dias é importante que seja pregado, trabalhado naquele contexto pós-Páscoa. E por conta de falar com eles sobre isso, eu fui desafiado a quebrar o meu trauma, a enfrentar o meu medo desse texto e resolver estudá-lo para poder ministrar aos alunos. E foi uma bênção muito grande para mim, fez muito bem ao meu coração. Rompi com esse medo, com essa barreira, com esse texto, e Deus inclusive me deu uma mensagem, um sermão que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, com o seguinte tema: terapia no caminho de Emaús. Terapia no caminho de Emaús. Você pode repetir? Terapia no caminho de Emaús. Ok. O contexto você já tem uma ideia. Jesus havia sido crucificado, ressuscitou ao domingo, mas muitos não entendiam, não criam, e agora nós temos 2 dos discípulos extremamente entristecidos, voltando para Emaús, uma aldeia próxima, a 11 quilômetros, extremamente decepcionados, desacursoados da vida. 3 anos seguiram a Jesus, e agora não adiantou nada, a vida acabou, o herói se foi, e o que fazer? Voltavam entristecidos, e de repente Jesus aparece, mas eles não o reconhecem, e aí eu começo a enxergar esse processo terapêutico numa caminhada. Zé Lima, que foi meu contemporâneo, professor de filosofia aqui na Unimep, acho que é isso, né? Filosofia. Eu lembro que a gente aprendeu com Paulo Viana, que foi um professor nosso aí, sobre um grupo de filósofos chamado peripatéticos. Os peripatéticos eram um grupo de filósofos que só fazia filosofia andando, né? Então, após o almoço, a gente ficava dando volta no seminário ali para desenvolver a nossa capacidade peripatética. Parecia mais patetas do que outra coisa, mas a gente tentava desenvolver um aspecto filosófico, né? E nessa caminhada há todo um diálogo no qual as coisas são tratadas, e eu gostaria de trazer ao coração dos irmãos para que nós sejamos abençoados. O primeiro aspecto dessa terapia no caminho de Emaús é a abertura do coração dos discípulos. Os 2 estavam caminhando e conversavam entre si. É lógico que quando a conversa entre os 2 apenas estava muito entristecida, muito embrutecida com tudo que havia acontecido, e aquele tipo de conversa que muitas vezes a gente tem hoje em relação à crise brasileira, fica só falando da crise e a coisa não vai para frente. É bom, a gente precisa conversar uns com os outros. E aí eu jogo aqui a importância da igreja desde já, como é bom a gente ter com quem conversar no meio do povo de Deus. Mas Jesus chega, é uma terceira pessoa, desconhecida, eles não conseguem ver quem é. E quando Jesus faz a pergunta: o que vocês estão conversando? A atitude deles é aquela atitude nossa, de quando a gente acha que todo mundo está sabendo do problema que a gente tem. Só você não sabe o que aconteceu? Mas o que aconteceu, disse Jesus? Olha, o que fizeram com Jesus de Nazaré? Profeta, poderoso em palavras, em obras, e os nossos sacerdotes o levaram à morte, e nós esperávamos. Essa palavra é terrível.
nós esperávamos que ele fosse o Messias. Olha a frustração. Ao longo da vida a gente conversa sobre frustrações, sobre decepções, tristezas as mais diversas. Mas eu aprendo nesse texto como é importante a gente ter alguém com quem conversar. Hoje em dia, com essa questão da tecnologia, que é uma bênção, sem sombra de dúvida, mas nós estamos perdendo a capacidade da comunicação com o ser humano, do toque, do cheiro, do encontro, ficando uma comunicação extremamente virtual, o que é muito perigoso. E nesse texto nós encontramos essa caminhada onde o diálogo acontece e as coisas começam a ficar um pouco melhor. Se você ler o Novo Testamento com atenção, você vai encontrar em diversas passagens a perspectiva uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Sabe, meus irmãos, a igreja não é uma invenção humana. Ela nasceu no coração de Deus e Jesus a instituiu. Se Ele a instituiu, é coisa boa. Se não vai bem, não é culpa dele, a culpa é nossa. E tem muita gente que se frustra com a igreja, é verdade, com a igreja instituição, com a igreja pessoas, e se desilude, e fica desigrejado, como tem muita gente por aí, e o pessoal começa a desenvolver uma atmosfera, um pensamento de um orgulho espiritual. Não pode se assentar, não pode estar perto daquele grupo de pessoas, porque eles são muito simples, muito menores do que aquilo que eu penso. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nessa terapia do caminho da vida, o que seria de mim e você se nós não tivéssemos uns aos outros? Eu dou graças a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Meus pais, pessoas da igreja que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, minha família. E olhando aqui nesse auditório, Deus me dá o privilégio de ter dois primos aqui, né? O George e a Márcia. E nossa família tem tido o privilégio de, por várias gerações, estar servindo a Deus. O meu neto, Luca, é a 6ª geração de presbiterianos servindo a Deus. Eu me jubilei o ano passado e meus 2 filhos são pastores. Coitadinho deles, né? Mas eles são pastores, os 2. E eu dei um cajado para cada um deles, como sinal de que estou passando o meu cajado, né? Mas mandei fazer um cajadinho pequenininho para o meu neto também, e dei para ele. Não que eu estou querendo instigar alguma coisa, Deus é que sabe o que ele vai ser, mas como eu creio no sacerdócio universal, qualquer coisa que ele fizer no reino já está bom demais, né? Já vai estar servindo a Deus. O privilégio de ter gente da família. Meu tio Rubens fez agora 98 anos de idade, é o pastor mais velho da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, 72 anos de ordenação, servindo a Deus. Então, como é bom ter uns aos outros, não é? Olha aqui no auditório, vejo o Ézio, que casou com a Márcia, companheiro meu aqui de seminário, era um grande goleiro lá no time da primeira IPI, lá na Lusitana, né? E eles tinham tanta gente que eles tinham 2 times lá, o time A e o time B. Aí houve um campeonato, eu trabalhava na Vila IP, na oportunidade, a igrejinha lá no fim do mundo. Vila IP hoje é lugar chique, mas na época que eu trabalhava lá era o fim do mundo, lugar perigoso. Pois teve um campeonato e nosso time foi para a final, contra o time A da Central. Agora eles tinham um uniforme, tudo completo, mas era uma catação que era uma beleza. Um era de amarelo, outro era vermelho, outro era... Enfim, nós não tínhamos uniforme. E aí, saímos perdendo de 1-0. Alguém conseguiu empatar, e no finalzinho do jogo, Deus me deu a bênção de sair pela esquerda. O Jonão veio doido para me pegar com um becão grande. Eu dei um corte seco, ele vazou na minha frente. O Wes saiu louco em cima de mim. Eu dei por cima dele, até hoje a gente não esquece. Ganhamos de 2-1 e a gente foi campeão. Uns aos outros, está entendendo? Ele sempre fica preocupado se eu vou lembrar. E ele chegou aqui e falou: você vai lembrar? Eu falei: me cutucou. Abra sua Bíblia, se você puder. É um texto muito interessante que está no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias é um livro bíblico muito interessante, que é um monólogo. Deus faz 7 acusações ao povo dele.
E uma das acusações está no capítulo 3, versículo 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Essa é a acusação que Deus faz, e o povo pergunta: mas o que é que nós temos falado contra ti? E Deus diz: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. O contexto é o seguinte: o povo de Israel dizia: Deus é frouxo, Deus é mole, Deus não faz nada com quem está fazendo a coisa errada, e a gente que está tentando levar Deus a sério não vai para frente. Palavras duras contra Deus. E a maneira como isso se arruma é quando um apoia o outro e dizia um ao outro em relação à caminhada da fé cristã, entusiasmando um ao outro. Irmão, ficar sozinho na vida e na fé cristã não adianta, nem vale a pena. Tem gente que diz que serve a Jesus, quer crer em Jesus, ou crê em Jesus, mas não precisa da igreja. Essa fé é doente, meu gosto. Porque foi Jesus quem criou a igreja. Se não fosse necessário, ele não teria criado. Precisamos uns dos outros. Essa é a regra para a gente caminhar bem na vida, para a gente sair nessa terapia do caminho de Emaús, podendo às vezes conversar com algumas pessoas e a conversa fica amena, a coisa está frio, você viu que frio que fez, e vai a conversa, né? Nem quando a gente está começando a namorar, é tudo nessa conversa assim, né? Está frio, será que chove, será que não chove? A gente tem a presença de outras pessoas que se aproximam e caminham conosco e nos pressionam em relação a questões da vida, como Jesus fez, mesmo sem ser reconhecido. Eu dou graças a Deus pelo privilégio de estar completando 38 anos de ministério. Já sou jubilado, decidi jubilar aos 60 anos, não fui obrigado, não, eu me decidi, né? Não apresentei minha esposa Léa, que está aqui na frente, perdão, deixa eu fazer isso logo. Hoje é dia dos namorados, está entendendo? E eu não quero levar uma bordoada depois, né? Dona Léa está aqui na frente, minha companheira de 38 anos, já vim para o seminário namorando, né? Então só Deus sabe o que eu ganho, ou quer dizer, só a bênção que ela tem sido na minha vida. Nem todo mundo, ou nem com todas as pessoas, nós vamos ter intimidade, mesmo dentro da igreja. Mas nós precisamos ter intimidade com algumas pessoas. Algumas pessoas precisam caminhar conosco mais perto, mais junto, para a gente poder abrir o coração naquelas coisas mais íntimas. É difícil a gente carregar alguma coisa sem poder, às vezes, explodir, conversar e compartilhar um momento mais difícil e também os momentos alegres da vida. Quero desafiar você a valorizar as células, a valorizar o encontro com um grupo pequeno, a ampliar o seu relacionamento, a aprofundar. Um dos grandes problemas que nós temos nos templos brasileiros, como aqui, é esse normal, nós nos tornamos especialistas em nucas de irmãos. Você passa a maior parte do tempo vendo a nuca do irmão. Isso quando você senta atrás de alguém que tem pescoço. Porque se senta atrás de mim, nem nuca você vê. E a gente não vê o rosto das pessoas. A nossa comunhão horizontal, às vezes, é muito superficial. Na haja grande, no culto maior. Por isso precisamos desse encontro do grupo menor, para a gente poder olhar no rosto das pessoas e ali ter o nosso oikos, o nosso companheiro de caminhada, com quem nós temos um vínculo, um pacto mais próximo, para ajudar a caminhada da vida. Não fique só. Não se permita ficar isolado. Tenha amigos. Encontre pessoas que sejam confiáveis e que, com quem você possa abrir o coração e ela possa abrir o coração com você. Como isso faz bem? Isso cura muita coisa na nossa vida. E quando eu fui para esse texto agora recentemente,
Jamais pensei que Deus iria me mostrar essa verdade. Além de romper esse trauma que eu tinha com esse texto, quase 40 anos, valorizar a importância de uns aos outros. Caminhada da vida, caminhada de Emaús. Eu preciso fazer conversando, trocando ideias, repartindo a vida, a fim de que a minha caminhada seja mais facilitada. Valorize o encontro com os irmãos, valorize o encontro com amigos, valorize o encontro com a sua família, valorize a possibilidade de olhar o rosto das pessoas e desenvolver uma amizade mais profunda. Essa é a primeira lição que eu consegui encontrar nesse texto que me ajudou muitíssimo, nessa terapia do caminho de Emaús. A segunda lição que eu encontrei foi a importância de que, além da abertura do coração dos discípulos, a gente tem também as ponderações do terapeuta, vendo Jesus como terapeuta que, na caminhada ao longo desse caminho, ele tem abordagens, ele tem inserções do diabo. E de repente, os discípulos estão extremamente desanimados. Nós esperávamos que ele fosse o Cristo e de repente tudo acabou. Então Jesus, começando por Moisés e pelos profetas, vai narrando tudo aquilo que devia acontecer com Jesus, que era ele mesmo. E aí a palavra de Deus começa a fazer presença nessa caminhada da vida. E a palavra de Deus que vai fazer toda a diferença depois, quando os discípulos vão dizer: não nos queimava o coração, quando no caminho ele nos expunha as Escrituras. Irmãos, nós precisamos da função terapêutica da palavra de Deus, que nos exorta, que nos confronta, que nos consola, que nos anima e que nos dá direção. Eu fui o terceiro filho dos meus pais, as duas primeiras mulheres. Meu pai sonhava em ter um filho homem para ser pastor. De repente, então, na hora do parto, lá em Moçambique, já ouviu falar em Moçambique? Quem aqui já ouviu falar em Moçambique? Que bom! Né? Quem já foi a Moçambique além de mim? Oh, glória a Deus, que beleza, está vendo? Se você não for, vá antes de Jesus voltar, que ali já é a porta do céu, entendendo? Lugar lindo, né? Então, quando o doutor Antônio Nilo de Macedo, fazendo o parto, sabendo do desejo dos meus pais, virou para minha mãe e falou: Dona Santinha, é um menino, mais um pastorzinho para pregar o Evangelho. O homem não era crente, mas já fez uma profecia a meu respeito. E ao longo da vida, meu pai orando, eu sabia disso, mas como filho de crente não é crentinho, a gente precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus e também entender o chamado, porque isso não é hereditário. Mas isso aconteceu quando eu tinha 14 anos, no dia 19 de novembro de 1969, lendo a palavra. Um adolescente, com 14 anos, se deparou com Isaías 49:3. Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Sem dúvida, essa palavra tem a ver com Jesus, mas naquele momento ela foi para mim. Então, tive a minha adolescência toda com essa convicção. Porém, quando chegou na mocidade, fiquei pensando: você vai ser pastor, não presta não, é muito complicado. Você tem um pai pastor, você começa a pensar. Nunca tive problema com a igreja, nem com Deus. Pensei: acho que eu posso ser um bom presbítero. Aí, negócio de ser pastor não vai virar. Mas aí, no dia 13 de julho de 1974, quando um grupo de jovens vencedores por Cristo passou pelo Presidente Prudente, um domingo à tarde, 5 horas da tarde, a gente estava tendo uma palestra com eles, quando uma amiga do meu lado perguntou ao Ivailton, mais conhecido como Tom, como é que tinha sido a experiência dele com Deus. O Ivailton começou a contar a experiência. Eu fiquei muito bravo naquele momento, porque eu falei: puxa, Priscila, a gente está precisando ir embora. 5 horas, o culto é às 7, a gente tem que ir tomar banho, porque faz bem tomar banho. E aí a gente, para voltar, já está em cima da hora. Mas ele começou a contar a história dele. E aquilo foi como um filme para mim, a mesma repetição. E naquela tarde, Deus mudou a minha vida e Deus mudou meus planos. Por isso eu dou muito graças a Deus pela vida do Ivailton, pela maneira como Deus usou
me trazendo a palavra de volta, me trazendo a perspectiva de entender o pastorado. Larguei mão dos meus sonhos pessoais para me embrenhar nos sonhos de Deus, e só pela misericórdia cheguei aqui onde tenho chegado. Irmãos, a palavra faz toda a diferença. Quando você crê na palavra, quando você assimila a palavra, entende que Deus fala. Às vezes a gente fica escolhendo quem Deus vai falar, ou quem que a gente acha que vai falar conosco, porque a gente é muito especial, a gente é muito enjoado, e fica escolhendo os profetas que Deus vai falar. E você não pode fazer isso, porque Deus usa as coisas mais loucas desse mundo para envergonhar as que são. Lá em Presidente Prudente nós desenvolvemos um sistema de recepção de membros, onde os membros ficam de frente para a comunidade, não de costas. E lá na classe preparatória eles fazem uma redação intitulada Meu Encontro com Jesus. E eles nos dão autorização para ler parte dessa redação na hora da recepção. Então, à noite nós estávamos recebendo, e para nós isso é o grande momento da igreja. Chamávamos festa da colheita. Era um momento de festa, de alegria, receber os novos membros. Então o pastor auxiliar estava lendo a história de uma jovem que escreveu assim: a convite de uma pessoa vim a esta igreja pela primeira vez, mas entrei com medo, porque eu ouvia umas coisas esquisitas que aconteciam no meio dos crentes. Veja bem, às vezes o estereótipo, o que as pessoas pensam de nós. Em alguns momentos até é verdade, porque acontecem umas coisas no nosso meio muito esquisitas mesmo. E ela disse: eu sentei no último banco pensando, se acontecer alguma coisa eu vazo. Está muito bem, ela escrevendo. Mas eu fui muito bem recebida, a importância do ministério, da recepção. Gostei do ambiente, os louvores me fizeram bem. Aí chegou a hora da mensagem, e de repente levantou um pastor gordinho e careca para pregar. Olha só, ela escrevendo isso. E ela escreveu assim: não vai prestar. Que preconceito, né? Outra gordinha e careca. E ela ainda escreveu assim: e ele começou falando de futebol. Onde se viu um sacerdote falar de futebol na hora da mensagem? E ainda falou do Corinthians. Mas eu, como corintiano, comecei a prestar atenção. E no final, quando ele fez o apelo, eu fui a primeira aí à frente. E hoje eu estou aqui declarando a minha fé em Jesus. Eu não aguentei. Fui, peguei o microfone da mão do pastor auxiliar e falei: meus irmãos, nós temos que continuar crendo em milagres, porque Deus usou até o Corinthians para salvar alguém. Que maravilha! Então a gente se abre para a palavra nos contextos os mais diferentes, permitindo que ela nos atinja, nos motive, nos conforte, nos faça levantar a cabeça, como Deus disse a Josué: não temas, em frente, eu estarei contigo. Como a gente tem primos aqui no auditório, há uma história muito interessante da nossa família sobre a palavra de Deus. A família Sintra veio de Portugal com a família imperial em 1808. Eram nobres, extremamente religiosos. Em Portugal tem uma cidade chamada Sintra. E havia o costume nas famílias de consagrar um dos filhos para o sacerdócio. O primeiro cardeal da América Latina foi o cardeal Dom Leme da Silveira Sintra. Se você for a Espírito Santo do Pinhal, na Praça Central, vai ter um busto com a figura desse parente. Ele inaugurou o Cristo do Corcovado, no Rio de Janeiro. Era uma família extremamente religiosa. Minha bisavó, em 1890, morando em Pinhal, veio a Campinas para um tratamento de saúde. Hospedaram-se na casa de parentes que haviam se convertido e eles não sabiam. Que se soubessem, teriam pago o hotel. O português é muito econômico, então fica na casa de parente. É coisa boa isso, sabe? Quando você está meio duro assim, vem que o hotel vai ficar do parente que é melhor. Agora, conforme diz a minha querida esposa Léa, no máximo 3 dias, porque visita é que nem peixe. Passou de 3 dias, cheira mal. Então, eles vieram para o tratamento de saúde. E naquela noite houve um estudo bíblico, culto nas casas, como hoje a gente chama de células. Reverendo Álvaro Reis, pastor da igreja presbiteriana, dirigia o culto. Minha bisavó nunca tinha visto Bíblia. E o reverendo Álvaro Reis percebeu que ela ficou interessada.
E ele fez algo que nós pastores teríamos muita dificuldade de fazer. Ele pegou a Bíblia dele com todas as anotações e deu para ela. Foram embora, sozinhos lá na fazenda, à luz de lamparina, começaram a ler a Bíblia assim, ninguém orientados. Começaram em Gênesis, Êxodo, e numa noite leram Êxodo 20, os 10 mandamentos. E um deles diz: não terás outros deuses diante de mim, nem a eles adorarás e nem a ele darás culto. Foram dormir. No dia seguinte, minha bisavó disse: Antônio, faz um buraco, pega aquela santaiada e joga tudo no buraco. Quando que é isso, mulher? Nós vamos fazer isso com o santo. Você não leu ontem à noite? Não farás para ti imagem, e nem a elas adorarás. Mas ele lembrou que ele tinha pago uma grana por aquele negócio. Ele falou: vamos vender? E a minha bisavó teve uma palavra, ninguém me orientando, presta atenção nisso, a não ser o Espírito Santo de Deus. E ela disse: se não serve para nós, não serve para mais ninguém. Enterra. E a palavra de Deus mudou a história de uma família. A palavra de Deus lida à noite, à luz de lamparina, mudou a história de uma família. O caminho, a caminhada da vida, como Jesus fez com os discípulos, a gente precisa ouvir a palavra, refletir sobre ela e deixar que ela queime o nosso coração. Os irmãos conhecem a Igreja Metodista, a denominação histórica, e ela tem um lema: o povo do coração aquecido, baseado exatamente nesse texto, o coração aquecido pela palavra. Agora é lógico que nesses dias de tanta heresia graçando pelo Brasil e fora dele, a gente tem que ter cuidado com algumas loucuras que estão fazendo com a palavra. Esses dias um aluno trouxe para mim uma mensagem pregada por um grande pastor e pregador do nosso país, por ética, questão de ética, não vou dizer o nome dele nem da denominação, mas ele fez a seguinte interpretação do texto, que diz assim: e Jesus caminhava pela praia com os discípulos e ceou com eles. Temos esse versículo: Jesus caminhava pela praia com os discípulos e ceou com eles. E ele disse com toda a empolgação: meus irmãos, olhando para esse texto, eu percebo que Jesus tinha casa na praia, porque ele fazia refeições na praia com os discípulos. E olha que ele começou a comprar essa casa quando ele tinha 12 anos, quando ele herdou a carpintaria do José, quando José morreu. Ele matou o José quando ninguém sabe que o José morreu. E além disso, ele revolucionou o mercado da carpintaria, porque naquela época, com as ferramentas que existiam, levava um ano para fazer uma mesa com 4 cadeiras. Não sei onde ele descobriu isso, mas ele falou. E Jesus então recebia uma encomenda. A pessoa chegou e disse: eu vou casar daqui 7 meses e gostaria muito de uma mesa com 4 cadeiras, mas tem como antecipar de 1 ano para 7 meses? Jesus dizia: não se preocupe, vem amanhã. Jesus falava: surge a mesa, e a mesa surgia. Surgem as cadeiras, e as cadeiras surgiam. E sabe o que é pior? A igreja aplaude. A gente tem que ter cuidado com as heresias que estão por aí e nos firmarmos na palavra e deixar que essa caminhada da vida aqueça o nosso coração, a fim de que essa palavra nos ajude e nos motive nos mais diferentes momentos da vida. Por isso a importância de nós meditarmos nela. Quando eu saí do seminário em 78, eu assumi uma igreja pequena perto de Presidente Prudente, Paraguaçu Paulista. Fiz uma ficha de membros, aquela coisa de pastorzinho jovem, querendo fazer tudo correto, bem feitinho. Fiz uma ficha de membros com tantos dados que tinha mais pergunta do que a ficha do FPI. Perguntava tudo: que time que torce, que prato que gosta de comer, história de família, enfim. E a minha ideia era a seguinte: quando eu ia sair para visitar a pessoa, eu puxava a ficha e via: torce para o Corinthians. O Corinthians perdeu hoje do Palmeiras, então a minha conversa tem que ser uma conversa mais consoladora, diante do que aconteceu. Então, era a minha perspectiva, E tinha a pergunta: qual é o seu método de estudo da Bíblia? Eu queria saber como é que as minhas ovelhas estudavam a Bíblia. Visitei uma senhora já idosa, ela falou: pastor, eu não leio mais não, porque eu já sei tudo. Eu falei: é mesmo, irmã? A irmã sabe o que está em Josué 1:8? Falou: agora eu não estou lembrada não, pastor, mas o que é que está aí? Não te apartes desse livro da lei, nem de dia e nem de noite,
Por outro lado, uma das experiências que mais me marcou no pastorado em relação à palavra, foi visitar uma senhora chamada Dona Benedita, bem idosa, veio da roça, analfabeta, não pôde estudar, muito pobre, terra, casa de chão batido. Talvez os mais jovens aqui nem entendam o que é isso, terra de chão batido, fogão a lenha, muito pobre, um filho especial. E eu fiz a visita, ao final eu pedi a Bíblia dela para ler e fazer uma oração. Quando eu peguei a Bíblia, eu vi que a Bíblia estava usada. Eu fiquei pensando, mas a Benedita não lê. O Alvino também não. Será que tem alguém que vem aqui ler a Bíblia para ela? Porque a Bíblia está um sinal de marcada. Então, Benedita, quem é que vem ler a Bíblia para a senhora? Ô pastor, o senhor pode não acreditar. Como talvez você possa não acreditar. Mas todo dia de manhã, como eu não sei ler, termino meu cafezinho ali no fogão de lenha, sento aqui nessa mesinha simples, abro a Bíblia em qualquer lugar e eu passo o dedo sobre a página e Deus fala comigo. Você pode não acreditar, mas Deus sabe tratar com as pessoas e sabe alimentar o coração das pessoas. Deus fala com o ilustre, com o intelectualmente desenvolvido, mas Deus fala com o analfabeto. Deus se revela a quem Ele quer e como Ele quer. A importância de nos abrirmos para a terapia, o tratamento, o questionamento que Jesus fez nesse contexto e também na questão da vida. Deixa eu repartir uma experiência com os irmãos. Em 2014, eu tive uma dor na perna direita, tão forte que eu acabei andando de cadeira de roda. E não havia diagnóstico que resolvesse, infiltrações tantas. E foi um tempo difícil, eu tendo que dar aula, levando bengala. E o médico, meu amigo, minha ovelha, o pastor, vou fazer uma junta médica, porque eu não estou conseguindo encontrar o problema. Aí, por conta das infiltrações, minha imunidade ficou muito baixa. Um dia eu acordei com manchas na pele, a minha nora estava em casa e falou: nossa, pastor, o senhor está todo manchado. Imediatamente fui para a dermatologista, membro da igreja também. Ela olhou e falou: nossa, pastor, o senhor está com herpes zoster. Agora, fazia muito tempo que eu não vi um peito tão bonito como o do senhor. Médico tem umas palavras, não tem? E pediu para tirar fotografia para mostrar nos congressos. E aí me deu remédio, a gente conseguiu tomar o medicamento e tal. E eu com esse negócio de rede social, Facebook, por conta de viajar, os irmãos pedem que eu coloque onde eu estou, o que está acontecendo, eu resolvi colocar que eu estava com herpes. Eu tenho outro médico lá na igreja, que talvez eu seja o único homem no Brasil que tenha um ginecologista. Eu tenho. Ele é o Dr. Dalton, nosso padrinho de casamento, médico à moda antiga, e tudo que eu vou fazer eu falo com ele. Então, é um ginecologista, mas que me atende. Quando ele viu que eu estava com herpes, chegou em casa um dia, sábado pela manhã, de bermuda, falou: Paulo, esse negócio de herpes é emocional, rapaz. Está acontecendo alguma coisa, você está precisando de ajuda. Você topa? Eu falei: eu sempre acreditei, encaminhei para os outros. Agora, se chegou a minha vez, né? Vou arrumar um terapeuta para você. A Léa tinha passado por um câncer de mama e outras questões que nós enfrentamos, então acho que chegou o meu limite. Aí ele encaminhou para uma pessoa, ela explicou como é que ela ia tratar, e aí começou então a conversar, eu nunca tinha feito terapia na minha vida. Eu vamos ser honestos, né? O Ailton que trabalha com essa área, no começo a gente não abre o jogo não, a gente fica na nossa assim, né? Zé esconde a bola, Zé escondia a bola como poucos que eu já vi na minha vida, jogando futebol ali no seminário. E aí ela fez meia hora de perguntas, eu sentado numa cadeira, e ela foi tentando tirar as coisas de mim, mas devagarzinho, né? Aí ela pediu para eu mudar de cadeira, coisa de 1 metro, eu mudei de cadeira. Ela falou: agora você não é mais o Paulo, agora você é o melhor amigo do Paulo, você estava aqui enquanto eu fiz as perguntas, você vai dizer se ele foi honesto nas respostas. Caramba! Aí me pegou. Em 4 sessões de terapia eu fiquei curado, sem nenhuma medicação. O nosso cérebro tem uma hora que ele não aguenta mais, ele estoura. São as enfermidades psicossomáticas, né? Então você precisa de palavra de Deus e palavra de pessoas que possam te ajudar
a sair daquela encrenca, a sair daquela dor, daquela limitação. Então chegou um momento que eu humanamente, já não dei mais conta das questões, mas a palavra de amigos, a palavra de Deus e a palavra de um profissional me ajudou a ficar bom. Quero desafiar você a crer que Deus fala. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes, e de várias maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus Cristo. Ele continua falando. Nem sempre a gente presta atenção no que ele fala, mas ele está falando comigo e com você todo o tempo, através da sua palavra, das circunstâncias da vida, para que a gente possa ter uma cura, um tratamento terapêutico nessa caminhada de Emaús, como a gente diz aqui. Finalmente, eu olho para esse texto e para mim fez muito sentido, foi especialmente abençoador, que nessa terapia do caminho de Emaús, além da gente abrir o coração, como os discípulos abriram, além das intervenções do terapeuta, que no caso foi Jesus, e nós temos pessoas que também caminham conosco, há uma terceira lição, que é a presença transformadora de Jesus. A caminhada se vai 11 quilômetros andando, não sei quantas horas demorou isso. Final da tarde, chegando em Emaús, Jesus fez menção de ir adiante, e aqueles dois, sem saberem quem era: fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. E Jesus resolveu ficar com eles. Olha que educação bonita. Mesmo um desconhecido é convidado a entrar. Agora, eu gosto de ler a Bíblia com imaginação. Então você tem que imaginar que Jesus entra, quem sabe as mulheres desses homens estavam lá preparando o jantar, né? E aí conversa alguma coisa, vê o Jornal Nacional, vê as notícias do dia, abre o laptop para ver os e-mails e tudo mais, enfim. Aí chega a hora do jantar, e havia um costume judaico. O visitante é que dava as graças, fazia oração e partia o pão. Por isso que Jesus fez isso. Não foi de enxerido, fazia parte da cultura e dos costumes. E ao dar graças e partir o pão, os olhos dos discípulos foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Imagina a cena ao redor da mesa, e de repente eles querem chegar e pegar Jesus, e Jesus some. Fantasmagoricamente ele some. Esse é o corpo do ressuscitado. E aí os dois olham e dizem: caramba, ele está vivo. Não nos ardia o coração? E essa presença transformadora, pensa bem, irmãos, 11 quilômetros, eles voltam de noite, enfrentando todos os perigos e situações adversas, para chegar no outro dia cedo em Jerusalém, para dar uma notícia: Jesus está vivo. E ao chegar lá, na sala, os 11 dizem: ele está vivo, Pedro também o viu. E aí é interessante, se você prestar atenção no texto, caramba, lá não deu tempo de Jesus jantar, né? Lá em Emaús, quando ele partiu o pão, ele foi reconhecido, ele vazou. Mas quando ele chega, de repente os 11 estão ali, chegaram os dois, todo mundo feliz da vida, confirmando que Jesus havia ressuscitado. Jesus entra, vaza a parede e o saúda: Shalom, paz seja convosco. E eles olham assim assustados. E Jesus quebra o gelo, falando: não tem nada para comer aí, eu estou com uma fome danada, velho. 3 dias lá na sepultura, eu estou marado. Não deu tempo nem do Macfish. Jesus foi o cara que criou o Macfish, né? Porque ele fez pão com peixe. Lá quando ele multiplicou os pães e os peixes, foi o cara que criou o Macfish. E aí não tinha comido nada. Eu disse hoje de manhã no nosso estudo que você tem que ler a Bíblia com atenção, porque todos os grandes momentos que tem na Bíblia, Deus, Jesus, a comida parece uma coisa maravilhosa. Jejum é na tragédia, jejum é no problema. A festa tem que celebrar com a pizza. Tem uma pizzaria lá em Prudente chamada Pizzaria Número 1, que termina o culto de domingo à noite, a maior parte dos irmãos da igreja vão tudo para lá, das diferentes denominações. Um dia eu cheguei para jantar, o dono, meu amigo, me chamou, o pastor Paulo,
O senhor para de orar para Jesus voltar. Não faz isso não. Não tem porquê. Porque se Jesus voltar, eu vou perder minha freguesia toda. Não, para com esse negócio, deixa quieto esse assunto. Uma presença transformadora. Isso faz com que o ânimo, o humor, a disposição física, a convicção, o nosso herói não morreu, ele está vivo. E a mensagem que ele sai para contar é essa: ele está vivo. Eu penso que essa é a mensagem que a gente tem que continuar pregando. Tanta gente que não entende que Jesus está vivo, tanta gente servindo a um Deus morto, tanta gente servindo a um Deus que para mudar de lugar tem que ser carregado, enquanto o Deus da Bíblia é que nos carrega e nos abraça. Ele está vivo. Enquanto a gente crer nisso e se dispuser a continuar falando de Jesus, nós não seremos surpreendidos, porque a palavra de Jesus é poderosa e a presença dele transforma a vida das pessoas. Foi essa presença que mudou a vida de um perseguidor chamado Saulo de Tarso. Zeloso da sua religião, vai para Damasco para prender os cristãos. De repente, o encontro com Jesus, se caiu no cavalo ou não a gente não sabe, mas o fato é que ele caiu, o cego: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Afinal, Saulo perseguia Jesus ou a igreja? Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Jesus tem uma identidade com o seu povo. Ele está comprometido com a sua igreja. E a vida de Saulo é transformada poderosamente naquele momento. Já indo para o final, Deus me deu o privilégio de, por um tempo no meu ministério, ser capelão de uma missão em Presidente Prudente chamada Esquadrão da Vida, que cuidava de recuperar pessoas viciadas. Era um trabalho do Conselho de Pastores e nós tínhamos uma escala. Então eu tinha que estar lá toda quarta-feira às 6 horas da manhã, chovendo ou fazendo sol. E uma quarta-feira chuvosa eu pensei que não devia ir, mas era um compromisso assumido. Lá fui eu, preparei uma palavra e ao final cantamos aquele cântico: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus. No auditório estava um rapaz com 7 meses, chamado Celso, 7 meses de tratamento, mas ele sabia da dificuldade da reinserção na sociedade, mesmo liberto dos vícios. Como que ia ser difícil arrumar emprego? Ele tomou uma decisão: ele nunca mais experimentaria drogas, mas conhecendo o ramo, conhecendo as bocas de fumo, ele se propôs a se tornar o maior traficante de drogas de Presidente Prudente. Não mais se drogar, mas ajudar os outros a se drogar. A pessoa fica nessas casas quando quer, pode sair a hora que quiser. Como ele não tinha dinheiro para ir embora, pensou: vou pegar a carona com o pastor Paulo. Malinha pronta. Mas ele não falou nada comigo. Há uns 4 anos atrás, numa fila de banco em Prudente, alguém se aproximou de mim e disse: senhor pastor Paulo Damião? Isso, o senhor lembra de mim? Eu falei: desculpe, mas não tem como lembrar. Eu sou o Celso, lá do Esquadrão da Vida. O senhor foi lá uma manhã, 6 horas da manhã, e naquele dia a minha decisão era me tornar o maior traficante de Presidente Prudente. Mas quando o senhor pediu para a gente cantar o hino, há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. E preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ali eu decidi ficar. Hoje eu sou casado. Tirou a fotografia da esposa, 2 filhas e sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus. A presença de Jesus transforma. Muda os sonhos. Muda o pensamento ruim. Cura as enfermidades da alma. Por isso que é importante a gente crer nessa terapia do caminho da vida. Além de nós podermos abrir o coração uns com os outros, além de crer na intervenção da palavra,
que ela queima o coração, também é bom a gente crer que Jesus vai conosco. As casas mais antigas tinham um quadro: Jesus é o hóspede por excelência nessa casa. Não está mais correto, não é bem correto. Correto é: Ele é o Senhor desta casa e não apenas um hóspede. Há muitos hinos lindos sobre esse texto. Fica conosco, Senhor. Você já ouviu, quem sabe, muitas canções lindas. Há um hino que fala muito ao meu coração. Ele foi escrito por Otoniel Mota, pastor presbiteriano, já de longa data, já falecido, e foi um dos fundadores da IPI do Brasil. Ele era catedrático da USP, um homem extremamente culto, inteligentíssimo, escreveu vários livros, gramáticas. E ele foi professor do meu pai no seminário. E quando ele descobriu que a filha estava tuberculosa, foi um baque muito grande, sua única filha, tuberculose. Naquela época, tuberculose era o fim da linha. E ao invés de levar para Campos do Jordão, que era a coisa mais fácil, e outras pessoas manifestaram a enfermidade, vieram aqui para Campinas, e foi aí que nasceu Betel, o lar da igreja. Naquele contexto, o reverendo Otoniel Mota escreveu um hino sobre esse texto. Muitos aqui já cantaram esse hino em coral: pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz, o meu passo incerto tu dirigirás. Eu quero pedir que você ouça, se você quiser cantar, se você já cantou esse hino em algum momento, pode cantar, não tem problema. Nós vamos cantar acompanhando o coral da Catedral Evangélica de São Paulo com órgão de tubo, coisa chique. O YouTube é uma beleza para essas coisas, né? Com esse cântico, gostaria de encerrar essa palavra, motivar o seu coração a caminhar pelo caminho de Emaús, o caminho da vida, permitindo essa terapia, essa cura, através de irmãos preciosos e queridos. Eu estava me esquecendo de falar alguma coisa de Zé Lima. Zé, quando eu cheguei, ele era o presidente do Grêmio dos Alunos aqui do seminário, né? E a minha turma, quando chegou, era a maior turma, 45 alunos, e o rapaz que tinha sido eleito tesoureiro não voltou para estudar. E aí eu fiquei sabendo depois que o Zé, na reunião da diretoria, propôs que procurassem na nova turma que havia chegado, uma turma tão grande, alguém que pudesse trabalhar nessa área. Pesquisando os currículos, descobriram que eu tinha trabalhado com contabilidade. Então eu me lembro do Zé ter saído do quarto número 4, onde ele morava, ido até o quarto número 1, onde eu morava, e me feito o convite para me tornar tesoureiro do CPJ, o Grêmio dos Alunos. Eu estou me encontrando com o Zé agora 40 anos depois, gente. Ele se formou em 78 e nunca mais nós nos vimos. Nos reencontramos agora pela internet. E aquela atitude do Zé foi muito marcante, porque eu me vi inserido no grupo de alunos, e porque tinha que ir de quarto em quarto fazendo cobrança da mensalidade, eu me tornei amigo da maioria dos veteranos, porque os veteranos judiavam dos calouros, você não queriam saber. Nem tudo que reluz é ouro, nem todo supapo é burro, nem todo burro é calouro, mas todo calor é burro. Isso matava a gente. Outra coisa que marcou também a minha vida com o Zé é que nós tivemos a festa de calouro, maio de 75, e ele então me deu um diploma de burro. Um diploma, tinha um burrinho desenhado, um monte de livro, foi o meu diploma de calouro, e ele assinou Zé. Coloquei esse diploma num quadro, mas nas minhas mudanças ele sumiu. Mas nunca esqueci dessas atitudes de inserção, de companheirismo, né, que o Zé me permitiu ter ao lado da sua diretoria, e o crescimento que isso me deu, e a amizade que eu pude fazer com os colegas de seminário. Então, Zé, muito obrigado pela paciência e visão que você teve acreditando num calourinho, e era tão burrinho, mas você acreditou que podia mexer com a contabilidade do CPJ.